Fala galera, professor Nathan Gama, né? Nós estamos aqui ao vivo, né? A gente fazendo aqui essa live, né? Voltada aqui para as provas das particulares, né? Unifor e Unicristos. A gente preparou aqui um materialzinho com 7 questões de geometria para a gente resolver a partir de agora. Então a gente tem aí uma horinha de live para resolver essas questões, revisar, tirar alguma dúvida, né? Caso apareça aqui ao vivo aqui no chat. E obviamente, né? Ajudar você, né? A obviamente, revisar esse conteúdo aí para essas provinhas aí particulares, beleza? Então a gente já tem aí o nosso material, a gente já tem aqui nossas questões. Vou colocar aqui também só para ficar acompanhando também aqui o chat. Bom para dar certo aqui para a gente. Só um instantinho, organizando aqui os detalhes. E vamos lá, começar pela nossa primeira questão. Eu vou colocar aqui na tela. É a nossa primeira questãozinha aqui de geometria, né? A live toda só questões de geometria para a gente resolver a partir de agora, beleza? Então vamos lá, nossa questão inicia com a seguinte ideia. O octógono regular de vértices A, B, C, D, F, G, H. Vocês estão visualizando aí já o nosso octógono, né? Que está aparecendo aí, cujos lados medem 1 decímetro. Então ele me deu aqui a medida, né, ó, dos lados. Vou colocar aqui, né, ó, tudo 1, a medida de todos os nossos lados do octógono, tá bom? Tudo é 1 aí pra gente. Está inscrito num quadrado de vértices P, Q, R e S, conforme mostrado aí na minha figura. A pergunta é: então é correto afirmar que a área do quadrado PQRS vale quanto, né? Então a gente quer descobrir aqui exatamente quanto é que vale o lado desse quadrado que a gente está visualizando, tá bom? Nathan, como é que a gente faz para descobrir a área desse quadrado? A área do quadrado, lembrando, né? A área do quadrado é o lado ao quadrado, né? Como vocês já conhecem. Só que o detalhe aqui específico sobre essa questão é que ele me deu este lado de 1 decímetro que ele colocou aí do meu octógono, né? Que ele representou aí octógono regular, né? Todos os lados iguais, todos os ângulos também são iguais. Então o que que a gente tem aí? Para a gente descobrir o lado, eu preciso descobrir quanto vale essa medida aqui, ó, que é exatamente igual a essa daqui. Tá? Esses dois pedacinhos aí, eles são iguais, beleza? Então, vou chamar aqui, ó, de xzinho, que também é x, beleza? E aí você verifica comigo que aqui a gente tem um triângulo retângulo, triângulozinho retângulo, em que a hipotenusa dele é exatamente aqui o 1 que ele foi colocado na questão. Natan, eu posso dizer também que esse lado aqui também é x? Sim, a gente pode falar que é x também. Então a gente tem um triângulo retângulo, aproveitando aqui para fazer a revisão, né? Ó, a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo, em que os catetos, eles valem, deixa eu ajeitar aqui, né? Ó, catetos vale x, beleza? Ó, cateto x, e a minha hipotenusa vale 1, né? Dada aí do texto. A informaçãozinha que a gente tem aí sobre a hipotenusa. E agora o que que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aqui Pitágoras, né? Ó, 1 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, x ao quadrado com x ao quadrado é 2x ao quadrado. Portanto, meu xzinho, eu passo esse 2 para o outro lado, né? Ó, é 1 meio. E a gente conhece que quando tira a raiz quadrada, aí no caso de 1 meio, vai ficar assim, né? A raiz quadrada de 1 sobre 2. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 2, a gente sabe que é um número irracional, né? A gente não pode deixar assim. Portanto, aqui, ó, o meu xzinho, ele vai racionalizar, beleza? Ó, vou racionalizar, vou multiplicar aqui por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, e aí eu chego à conclusão que o meu x vai valer aí, né, ó, raiz de 2 sobre 2. É o valor do meu x. Natan, mas o lado, ele é composto de 2x, né? 2x e 1. Então, aqui, ó, raiz de 2 sobre 2, mais o 1, mais raiz de 2 sobre 2, né? O lado desse meu quadrado tem esses 3 pedaços aí, né? Esses 3 lados, esses 3 pedacinhos que vocês estão visualizando aí. E a gente pega e vai somar, né? Ó, fazendo a soma, esse lado com esse lado, vou até colocar aqui, ó, o lado, vai ser raiz, embaixo mesmo, denominador, né? Repete. E somando raiz de 2 com raiz de 2, é 2 raiz de 2.
né, ó, mais 1. Então, eu posso cortar o 2 de cima com o 2 de baixo? Pode. Esse 2 aqui, ó, ele pode ser cortado. Então, o lado do meu quadrado é raiz de 2 mais 1. É a informaçãozinha que a gente tem aí, ó. O lado, raiz de 2 mais 1. Beleza? Natan, achei o lado, que foi exatamente fazendo todo esse processo que vocês viram aqui. Acabei revisando com vocês aqui Pitágoras, utilizando aqui também, né? E tudo mais. E aqui agora a gente vai utilizar a área do meu quadrado. A área, como eu disse, é lado ao quadrado. Então, ó, é justamente a área é raiz de 2 mais 1 ao quadrado. É a resposta aqui. E agora, produto notável, né? Quadrado do primeiro é 2, né? Raiz quadrada elevada a 2 é 2. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, vai ficar aqui, ó, 2 raiz de 2. Mais o quadrado do segundo. 1 ao quadrado é 1. Fazendo a minha soma aqui, ó, vai dar 3 mais 2 raiz de 2. Tá bom? Seria a resposta aqui dessa questão número 1. Nós estamos olhando aí para os itens, ó, item C de conceito, questãozinha aí falando sobre áreas. Ao vivo aqui para a gente essa primeira questão. Então, ó, aproveitando aqui para dar alguns spoilers e até mesmo ajudando vocês. Toda vez que a gente tiver alguma figura dentro de outra, ele pode pedir qual é a diferença da área do grandão com a área do pequeno. Ele pode perguntar isso, né? Calcula tudo e tira, né? Faz a subtração. Ele pode também perguntar alguma coisa a respeito de calcule quanto é, quando é círculo, principalmente, né? Calcule quanto é a área ou raio daquele círculo que está inscrito, circunscrito, né? Ele pode jogar essas ideias aí para você. A gente viu aqui exatamente, ó, que tinha um octógono dentro de um quadrado. Todos os triângulozinhos, né, que aparecem aqui nas pontas são triângulos retângulos, né? Então, por isso que a gente utilizou do mecanismo de teorema de Pitágoras para conseguir, obviamente, responder essa questão. Então, é uma questão bem interessante e, mais uma vez, isso aqui é muito cobrado em todos os vestibulares, tá bom? Todos. Aqui o foco é voltado mais para as particulares, mas aqui a gente tem todos os vestibulares caindo a parte de áreas. Então, a gente pode ter na provinha do Enem, a gente pode ter na prova da UES, a gente pode ter, como agora a gente está dando foco principal, né? A gente pode ter também na prova das particulares Unifor e Unicristos, aqui voltado para áreas, tá bom? Então é importante a gente ter todo esse raciocínio. Qualquer dúvida que vocês venham a ter, eu estou aqui acompanhando o chat, né? Todo o tempo aqui, aí vocês podem jogar que eu vou acompanhando e respondo vocês e tirando aqui qualquer dúvida que venha aparecer na resolução das questões, tá bom? Então aqui bem direitinho a nossa primeira questão aqui está feita. Vamos para a nossa segunda questão aqui, ó, ao vivo, que vai dizer aí o seguinte, ó. Um terreno quadrangular foi dividido em 4 lotes. Vocês já estão vendo a visualização, né? Os elementos aí, ó. Menores por 2 cercas retas unidas os pontos médios, ó. Ele está colocando aqui, ó, que uniu os pontos médios. Aqui é o ponto médio, ponto médio, ponto médio e ponto médio dos lados do terreno. As áreas dos 3 lotes estão indicadas em metros quadrados. Então, esses numerozinhos aí que estão aparecendo, ó, são metros quadrados. Metro quadrado, metro quadrado, metro quadrado. No mapa a seguir e tudo mais. Qual a área da região do 4º lote representado pela região destacada aí no mapa, né? Então, essa regiãozinha que ele quer descobrir, que vocês estão vendo. Lá aqui uma pequena observação, né, que a gente obviamente vai utilizar aqui na questão e um detalhezinho para vocês. Toda vez que você tiver uma questão que trouxer um quadrilátero qualquer, então tem um quadrilátero qualquer aqui, e você pega os pontos médios desses 4 lados, tá, peguei o ponto médio, né, tá aqui o primeiro, tá aqui o segundo, tá aqui o terceiro e tá aqui o quarto. 4 pontinhos médios aí para vocês. Toda vez que você pega alguma questão que tenha os pontos médios, eu posso afirmar que se eu ligar esses pontos médios, né, não é o caso aqui da questão, mas se você ligasse, eu ia criar aqui um outro quadrilátero, né, ó, tô ligando aqui, ó. Você tá vendo esse quadrilátero aí, ó, inscrito, né? Tipo um losango, tipo, não é um losango, mas tipo um losango. Esse quadrilátero aí, ele tem a metade da área do quadrilátero total, tá bom? Então, toda vez que eu tenho um quadrilátero, eu pego os pontos médios e ligo eles, eu vou formar um quadrilátero. Esse quadrilátero que você está formando
obrigatoriamente tem a metade da área do quadrilátero maior. Não é o caso da questão, mas fica aqui para você já a dica em relação a essa observação que eu estou trazendo aqui, tá bom? Isso vale para tudo. Mas no caso aqui, voltando para a questão, ele me deu 4 partes, em que 3 você já sabe qual é o valor, né? Ele quer saber exatamente qual vai ser o valor do quarto, né? O quarto lote, né? Esse valorzinho que está aí. E aí, quando, mais uma vez, a gente trata de quadriláteros e ponto médio, então existe uma proporcionalidade entre esses elementos aqui. Natan, se existe proporção, então existe regrinha de 3, né? Então, vou colocar aqui, ó, na regrinha de 3. X está para 200, tá? Ó, X está para 200, assim como 250 está para 210. Existe uma proporção de um lado e do outro aí do meu quadrilátero, tá bom? É um detalhe aí importantíssimo para a gente manter e organizar na hora da resolução. E agora aqui eu vou cortar os zeros, tá? Ó, vou cortar o zero daqui com o zero daqui. Fica aí, ó, x, 25, 221, né? Ó, a gente tem exatamente esses valores. Eu poderia aqui também pegar, ó, deixa eu ver aqui se dá para a gente simplificar mais alguém. Vamos logo fazer aqui, né? Então vai dar, ó, 21x está para 200 vezes 25. Qual vai dar aqui, ó? Exatamente aqui, 50 mil, o valor aqui de 5 mil, né? Direitinho, deixa eu ver, 2 zeros e tal, tal. Pronto. A gente tem aqui exatamente essa proporção. X para 200, 250, 210. Aí ele quer saber aí, né? Qual da área está representado pelo lote, né? Que a gente tem aí. Então, como eu tenho aqui, ó, deixa eu só fazer aqui a nossa continha, né? Ó, 1000 dividido aqui, 200. Vai dar aqui o xzinho, ó, vai dar 238, fazendo a divisão, tá? 238, 0,10 aqui, né? Eu vou colocar aqui aproximadamente 240. Gabarito aqui, ó. Letrinha D aqui pra gente, tá bom? Então, uma questãozinha aqui envolvendo a proporção que existe entre as áreas do quadrilátero, né? Seria um detalhe aqui pra gente montar. E muito importante a gente salientar esse detalhe aqui das áreas entre as partes, né? Dentro de um quadrilátero. Beleza? Então, coloquei aqui por aproximação, deu 238, eu arredondei aqui, ó, 240, ficou a proporção correta aqui pra gente. Beleza? Uma questãozinha bem leve, bem de boa, mas como eu disse, a gente está aproveitando a live mais para revisar e até colocar algumas informações novas aí, né, para vocês. Beleza? Vamos para a nossa questãozinha 3. Uma questão que já caiu, inclusive, desse estilo aí na Unifor, tá bom? E também já caiu no Enem, esse tipo de questão. Um hotel mexicano oferece aos visitantes uma estadia diferente da comum, respeitando os preceitos das construções ecológicas. As acomodações do tubo, né, hotel, são instaladas em tubos de concreto reciclados, proveniente de bueiros e de esgotos industriais. O hotel situa-se a aproximadamente 45 minutos da cidade ao sul do México e tudo mais. Aí vem essa imagem. Vamos ver o que ele quer saber. Considerando que os tubos dos quartos têm um diâmetro de 2 metros, qual é a altura H de cada conjunto de quartos de hotel? Então, é uma questão bem interessante, né? E até uma novidade, né? Que é exatamente esse tipo de hotel que vocês estão visualizando aí na imagem, né? Ó, que ele possui as camas e tem a escadinha, né? E tudo mais, né? Lá no México. E a questão quer saber exatamente quem é esse H, beleza? Toda vez, pessoal, mais uma vez, fica como revisão para vocês. Toda vez que você tiver um conjunto de círculos e esses círculos tiverem tangentes externos, como vocês estão vendo aí, né? Um grupo de 3 círculos formando um triângulo, né? E aí eu coloco o triângulo porque realmente existe aqui, ó, um triângulo equilátero quando você liga os pontos, tá? Ó, a gente está ligando aqui os pontinhos para você visualizar melhor aí, ó. Tanto tá vendo aí o triângulozinho equilátero, né? Esse triângulo equilátero, em que ele diz que o diâmetro é 2. Se ele diz que o diâmetro é 2, então o raio é 1. Então já posso afirmar, ó, que essa distânciazinha aqui, ó, é 1, tudo é 1. Natan, se o raio é 1,
Então, tu pode afirmar que o lado desse triângulo vale 2. E que triângulo é esse? É um triângulo equilátero. Toda vez que você tiver círculos de mesmo tamanho, né, que é o caso aqui. Toda vez que você tiver círculos de mesmo tamanho, circunferências de mesmo tamanho, e elas estão tangentes formando esse triângulo aí, esse triângulo é um triângulo equilátero, tá bom? É o detalhe aí na minha questão. A pergunta é qual é a altura dessa estrutura, né, no geral aí. Então você já sabe que essa altura daqui para o chão, ó, vale 1 metro, né, que é o raio, ó, daqui para o chão, a gente tem que vale 1 metro. Eu já sei que daqui para cima também vai valer 1 metro, né? Ó, essa distânciazinha aqui para cima já é 1 metro. Só falta esse termozinho aí no meio, né? Ó. E esse pedaço que está no meio sempre vai ser a altura do meu triângulo equilátero, tá? Ó, a alturazinha aí do triângulo equilátero. E como é que a gente calcula? Aproveitando aqui para revisar, a altura de um triângulo equilátero, a altura de um triângulo equilátero, ela sempre é o lado vezes raiz de 3 sobre 2. Lado, raiz de 3 sobre 2 é a altura de um triângulo equilátero. Você acabou de descobrir comigo que o lado é 2, né? Então vai ficar 2 raiz de 3 sobre 2. Cortando aqui, ó, a altura vai ser raiz de 3, né? Ó. Então essa partezinha aqui, ó, é raiz de 3. Portanto, esse H na questão que ele está solicitando aqui, né? É exatamente quanto? 1 mais 1 mais raiz de 3. 1 mais 1, 2. Raiz de 3 é a própria raiz de 3, né? Gabarito letrinha C aí de conceito. Tá bom? Então, olha, 3 questões em que a gente fez questão de revisar com você aqui o detalhe sobre círculos, tá bom? Lembrando aí, aproveita da situação, né? Ó, o comprimento de um círculo é 2πr, é 2 vezes π vezes r, e a área é πr ao quadrado, tá bom? A área do círculo é πr ao quadrado e o comprimento do círculo é 2πr, beleza? Se a gente pegar alguma questão que envolver setores, inclusive até acho que coloquei uma questão aqui para vocês, se tiver a necessidade de você calcular o setor, você precisa do ângulo desse setor para jogar na formulazinha do setor. A gente vai resolver já já uma questão parecida com essa, aí eu coloco a fórmula aqui pra gente, tá bom? Então aí, ó, 3 questõezinhas leves aqui de geometria, né, que é importante a gente conhecer, envolver e principalmente saber as fórmulas a serem utilizadas, né? Eu sempre costumo falar para o aluno que ele precisa da fórmula para resolver a questão, mas isso não necessariamente é uma obrigação que ele só resolve se tiver a fórmula. Ele pode utilizar mecanismos para deduzir a fórmula naquele momento. Natan, eu não sei decorado a fórmula do volume do cilindro. A fórmula eu não sei decorado, mas eu sei que a ideia geral do volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Então você não precisa decorar, você precisa só saber a ideia. Com a ideia você chega a valores, né? Então é o detalhe da geometria. É importante saber fórmula? É. Se tiver, beleza, processo mecanizado, né? Sabe a fórmula, coloca e aplica. Caso não saiba, tem questões que dá para você desenrolar, inclusive até olhando pelos itens, testando, vendo a questão aproximada, né? Dá para você resolver utilizando essa lógica aí. Beleza? Vamos para a nossa próxima questão, que é exatamente o que eu estava citando aqui agora há pouco, né? Que é exatamente quando tem partes de círculos se encontrando, né? Isso aqui é muito comum bastante na Unicristos, né? Círculos se encontrando, ele quer saber, né, qual é a área e tal. Vamos ver aqui a questão. Na figura T1 e T2 representam duas torres de transmissão. Vou até colocar aqui, ó, na imagem maior para facilitar para vocês. Na figura T1 e T2 representam duas torres de transmissão de sinal de conectividade de internet. Cada torre transmite sinal até o raio de 6 km. Então, ó, a gente já sabe que o raio é de 6 km. Então, tem aqui a torre 1 e a torre 2. Então, já sei que essa distância aqui, ó, 6 e 6. Essa distância aqui, ó, 6 e 6. Formaçãozinha aí do texto, raio 6. Tá bom? Cada torre transmite sinal até o raio 6. Os pontos P e Q estão localizados no limite do raio de transmissão das duas torres, né? Então, aí você tem essa figura. E distam
6 quilômetros um do outro. Ó, a gente já tem aí, ó, os pontos P e Q localizados. E eles têm essa distância de 6 quilômetros um do outro, né? Então, essa distânciazinha aqui, ó, que eu vou pintar agora, também vale 6. Natan, se essa distância aqui vale 6, então eu posso afirmar, só visualizando, que T1, P e Q formam um triângulo, e esse triângulo é obrigatoriamente um triângulo equilátero, tá bom? Por quê? Porque todos os lados são iguais, ó, 6, 6 e 6. Então aqui, ó, do outro lado também acontece a mesma coisa, né, ó. Aqui, ó, triângulozinho equilátero 6, 6, 6. Então, ó, eu posso chegar aqui e dizer que já que é um triângulo equilátero, propriedade do equilátero, todos os ângulos valem 60 graus. Posso chegar aqui, ó, dizer que aqui é 60 e aqui é 60. E lá nas pontas também, 60, 60. Eu não coloquei, mas porque não vai ser necessário, tá? Os pontos P e Q estão localizados no limite do raio de transmissão e distam 6 km um do outro. Sabendo que T1, T2, P e Q são pontos coplanares, a área desse plano atendido pelo sinal das duas torres. Então, ele quer saber qual é a região nesse plano que tem aí exatamente as duas torres dentro do sinal de transmissão. O que ele quer saber aí, pessoal? Ele quer saber exatamente a área em que a gente tem sinal para as duas torres. Vocês estão vendo que os dois círculos, né? Ó, os dois círculos, você tem um círculo aqui, você tem outro círculo aqui. Eles acabaram se cruzando nessa partezinha que vocês estão visualizando aqui, que eu estou pintando por fora, tá? Então, essa parte que está pintada aqui de azul, que eu estou fazendo esse esboço, é justamente a área que pega o sinal das duas torres. Ele quer saber exatamente essa área aqui, ó, de um lado, e essa área aqui, ó, do outro. É justamente isso que ele quer saber nessa questão. É a área dessa parte que está pintada aí por mim. Natan, como é que eu calculo essa área pintada? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou esquecer uma das bandas e vou fazer só com uma, tá? Vamos analisar só uma parte, ó. No final eu multiplico por 2 porque é a mesma coisa, tá? Vamos aqui fazer, ó. Deixa eu pegar aqui a borrachinha. Vou apagar isso aqui de azul. Eu vou calcular só o azulzinho que tá aí do lado esquerdo, tá bom? Dessa imagem. Natan, tu disse para mim que aí é um triângulo equilátero. Então você tem um círculo, né? Como se você tivesse aqui um círculo. E desse círculo eu puxei para cá, né? Essa ponta para cá e essa ponta para cá. E eu coloquei aqui o triângulozinho, né? Ó, triângulo. E eu quero saber exatamente, ó, só essa partezinha que você está visualizando comigo agora aqui, ó. Beleza? Essa parte que a gente vai calcular agora. Então, como é que tu faz isso? Eu faço o seguinte, ó. Eu calculo a área do setor. O que que seria o setor? O setor seria isso aqui, ó. Vou pintar aqui de amarelo. O setor completo, tá? O setor completo seria tudo que está de amarelo. Ó, triângulo aqui. Estou pintando todo ele de amarelo. Para facilitar a visualização para vocês, tá? O setor é essa parte amarela, juntamente dessa partezinha aqui, ó. A parte azul. O setor é tudo isso. Tudo que está no amarelo é setor. Então, como é a área do setor? A área do setor, vou botar aqui, ó. A área do setor circular é πr ao quadrado vezes o ângulo sobre 360. Essa área amarela, que eu acabei de pintar completa, ela sai dessa fórmula. Natan, o π não é para você substituir, porque todos os itens têm π, tá? Vou deixar o π aqui. O raio ele já disse que é 6, né? Então, 6 ao quadrado. Quem é o ângulo? O ângulo a gente acabou de descobrir que é 60 graus. Ó, 60 graus é o ângulo. Bom, e aqui embaixo, ó, 360. Beleza? Cortando aqui, ó, 0 daqui com 0 daqui e o 36 com 6, eu já sei que é 6 embaixo. E eu posso cortar um dos 6 com o 6 aqui de baixo, ó. Então, a área do setor é 6π.
o setor completo, essa parte amarela completa, ela vale 6π. Só que, Natan, eu quero só aquela partezinha de azul. Só aquela partezinha ali de azul é você tirar o triângulo equilátero. Natan, cadê esse triângulo equilátero que eu não estou vendo? Tá aqui o triângulo equilátero, ó. Eu pegar tudo de amarelo e tirar essa parte vermelha, só sobra para mim aquela partezinha, como eu disse, ó. Sobra para mim só isso aqui, ó, que eu estou pintando aqui, ó, nesse meu esboçozinho que vocês estão vendo aí, ó. É justamente o que eu estou precisando calcular naquele momento. Então, Natan, vou calcular a área do triângulo equilátero? Vou calcular a área do triângulo equilátero. Como é a área do triângulo equilátero? A área do triângulo. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá bom? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. É a área do triângulo. Então, a área do triângulo vai ser... O lado do triângulo é 6, né? 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O que vai gerar para mim aqui, ó, 36, raiz de 3 sobre 4. 36 por 4 é 9, né? Então, a área desse triângulo é 9 raiz de 3. O triângulo, 9 raiz de 3. Então, aquela partezinha, vou apagar agora tudo aqui, ó, as cores e tal. Vamos voltar aqui para a figura original. Aqui é a figura original. Essa partezinha que está aqui, que agora eu estou pintando aqui de vermelho, ela é tudo 6π menos o triângulo, que é 9 raiz de 3. Então, 6π, tá aqui, ó. A área vocês lembram que eu disse que era duas partes, né? Ó, tanto isso aqui como isso aqui. Aí eu só estava calculando uma, agora eu vou multiplicar por 2. É 2 vezes o quê? A área total, que é 6π, menos 9 raiz de 3, que é o triângulo. Então, como eu pego e calculo uma parte, eu acabo calculando a outra, né? E é justamente isso que a gente tem na questão. Então, fazendo a distributiva, vai ficar 12π menos 18 raiz de 3. 12π menos 18 raiz de 3. Gabarito aqui, ó, letrinha B aqui pra gente. 12π menos 18 raiz de 3 seria a fórmula dessa área comum às duas torres, né, que foi o que era solicitado na minha questão. Então, toda vez quando você tiver alguma questão que cruzar duas circunferências, fica logo aí a dica para você. Existe um triângulo lá nesse momento. E para você descobrir quem é ele, na maioria das vezes ele é um triângulo equilátero, tá? Já estou dizendo que a maioria das vezes é equilátero, então você já fica logo aí com atenção para o equilátero. Nathan, e se não for equilátero, aí para você calcular a área desse triângulo, como você vai ter dois lados iguais, né? Porque, obviamente, os raios são iguais. Então, no mínimo, tu tem dois lados iguais. Ele pode até ter três, mas no mínimo tu tem dois. Se você precisar calcular a área de um triângulo e você só tem dois lados, e entre eles tu tem um ângulo, tu pode calcular a área fazendo o quê? Multiplicando os dois lados pelo seno desse ângulo e dividindo para 2. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse calcular a área desse triângulo utilizando essa fórmula, também daria certo. É o produto dos dois lados, então seria 6 vezes 6, vezes o seno do 60, que a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. E tudo isso dividido para 2. Eu coloco outro 2 aqui embaixo, ó. Vai acabar dando a mesma coisa, vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Né? Que foi exatamente o que aconteceu aqui, ó, na fórmula do triângulo equilátero. Tá bom? Então, tá aí outra maneira de você calcular a área do triângulo. Aí eu peguei isso aí, tirei do total e multipliquei por 2, porque justamente eu tenho duas partes, né? Duas bandinhas aí, ó. Que é exatamente essa parte que a gente pintou aí na questão. Beleza? Então a questãozinha aí, ó, tinha um detalhe, né? De área, em que essa área estava se cruzando com outra. Então, fica ciente que isso pode acontecer na tua prova e já tá aí a dica de como você resolver, né? Fica a sugestão. Sempre vai aparecer triângulo. Na maioria das vezes ele é equilátero mesmo. E quando não for,
Tá ali a formulazinha para você utilizar, né? Sem problema algum, que dá certo também. A resolução sempre é a mesma. Calcula tudo, tira a parte que você não quer, fica só aquela partezinha que você necessita. É super de boa. Dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho porque necessita você saber a fórmula e necessita você habilidades com frações, habilidade com raiz, potência, né? E o raciocínio de ter que multiplicar por 2. Então é muito importante esse tipo de questão para a tua aprovação, né? Garantir, né? No caso aqui. Beleza? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Questãozinha 5. Vai falar aí, né? De um cone. Um cone. Tem aí uma lanchonete. Um casal de namorados desse resolve dividir uma taça de milkshake com as dimensões mostradas no desenho. Então tem aí um cone com essas dimensões que vocês estão vendo. Sabendo-se que a taça estava totalmente cheia e que eles beberam ao todo o milkshake, calcule qual foi o volume em ml ingerido pelo casal. Adote π igual a 3. Uma questãozinha aqui, ó, de volume do cone, né? Lembrando que o volume do cone é πr ao quadrado vezes h sobre 3. Esse aqui é o volume do meu cone. O π ele já disse que é 3, né? Ó. Então, ó, 3 com 3 eu já posso cancelar. Natan, ficou só raio ao quadrado. E aí, muita atenção para você não colocar 10 como sendo raio. Às vezes ele coloca isso de propósito. O raio é a metade disso aí. Então, o raio é 5. E a altura já está em centímetro aqui, né? Ó, 20 também. Então, vai ficar igual aqui um total de 25 vezes 20, que é igual a 500. 500 o quê? Centímetros cúbicos. Natan, 500 centímetros cúbicos é 500 ml, 50 mil ml, 1000 ml, 10 mil? É a mesma coisa que ml, tá bom? Fica aqui a observaçãozinha. Toda vez que fala de ml, mililitro, é a mesma coisa de dizer centímetros cúbicos, tá? Então, 500 centímetros cúbicos é 500 ml. Natan, e o litro? Litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. E 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. É a observaçãozinha aqui para você também não esquecer e não trocar esse detalhezinho aqui que vocês estão vendo, tá bom? Então, informaçãozinha aí de volume de cone. Aproveitando que a gente está falando de cone, né? Vamos jogar aqui uma ideia aqui. Cone, a área da base é πr ao quadrado, revisando as fórmulas, tá? Área lateral, π vezes r vezes a geratriz. Então, quem é a geratriz? Essa medidazinha aqui, ó. Essa hipotenusazinha aqui, ó, ela é geratriz, tá? Então, para descobrir quem é só fazer Pitágoras aqui, ó, no triângulozinho retângulo. Aqui é raio, aqui é altura, né? Então, atenção para esse detalhezinho aqui que dá certo. Ok? Área total é a área da base mais a área lateral, então super de boa. E o volume a gente já resolveu aí como é que fica a resolução, tá bom? Uma questãozinha de boa. E bora para a nossa próxima. Sexta questão. Peças metálicas de aeronave abandonadas em aeroportos serão recicladas. Uma dessas peças é maciça, tem um formato aí tem formato cilíndrico, com medida de raio de base igual a 4. Então, ó, raio 4, a altura 50. Ela será derretida e o volume do metal resultante será utilizado para a fabricação de esferas. Então, ó, é um cilindro e uma esfera. Se eu derreto e formo esfera, então é volume, né? Ó. Volume do cilindro, que é o caso aqui, ó. Volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, né? Ó. Então vai ficar o π, ele não deu. Vou só repetir, tá? O raio é 4 e a altura 50. Então vai ficar aqui, ó, 16 vezes 50. 16 vezes 50 vai dar um total de 800 π, como aqui está em centímetro, né? Centímetro cúbico. Esse é o volume do cilindro. Tá bom? Fica aí para vocês o detalhe. Natan, e ele vai dizer que vai formar esferas, né? As esferas. Esferas. Como é que está o esquema? O diâmetro dela é 1 centímetro. Então, o raio é metade. 0,5. Né?
Raio é metade do diâmetro. A serem usadas para confeccionar os rolamentos e tudo mais. Fórmula do volume da esfera. Fórmula, revisando. 4/3 de πr ao cubo. Então, o volume vai ficar, ó, 4π, a gente não está substituindo, né? O raio é 0,5 ao cubo dividido para 3. Tá? Aí ele quer saber quantas esferas podem ser formadas, obtidas a partir desse cilindro. Então, é basicamente quantas esferas dentro do cilindro, né? Então, seria pegar a fórmula do cilindro, resultado do cilindro, que é 800π, e dividir por 4π, 0,5 ao cubo, né? Botar aqui, ó, 4π. 0,5 ao cubo é 0,125 sobre 3. Corta o π com π. E agora é só a gente dividir, né? Vai ficar aqui, ó. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 4 vezes 0,25 é um total de 125, né? Desculpa. 125 é um total de 0,5. Ah, seria exatamente isso. E aí vai ficar 800 vezes 3 dividido por 0,5. Né? Aí a gente vai ter aí, ó, 800 vezes 3 vai dar 2.400. E dividido por 0,5 é a mesma coisa que dobrar, né? Ó. Então é 4.800. Gabarito letrinha D aqui pra gente. Beleza? Questão aí bem de boa pra gente resolver. Né? Que envolvia exatamente a relação que existe entre os sólidos, né? Que no caso aqui, os sólidos é o cilindro com a esfera. Então, a comparação entre um e outro. Aproveitando para revisar, toda vez que você pegar alguma questão que ele comparar o volume de um com o volume do outro, ou a área de um com a área do outro, bote uma equaçãozinha. Então, o volume do primeiro, tá aqui, fiz o volume. Né? Deu 800π. Volume do segundo, cheguei ali à conclusão, né? 4π, 0,5 ao cubo sobre 3. Eu quero saber quantas vezes um está dentro do outro. Quantas vezes um está dentro do outro, é só dividir. Pega o grandão, coloca em cima, pega o pequenininho, coloca embaixo, divide e você acaba descobrindo quantas vezes tem um dentro do outro. No caso aqui, ó, o cilindro ele é 4.800 vezes maior do que uma esferazinha dessa daí. Então, cabe 4.800 esferas dentro desse cilindro. É o detalhe aí da minha questão. Beleza? É o que era necessário para essa questão. A gente revisou aqui as fórmulas. Aproveitando aqui, né, já que a gente está colocando aqui cilindro e esfera, o cilindro tem volume, tem área, né? Ó, a área lateral é 2πrh, tá bom? Tô aproveitando aí, sempre que eu tô trazendo um assunto, eu boto o assunto e boto algumas formulazinhas extras só para revisar. Então, a área lateral do meu cilindro, 2π vezes r vezes h. Esfera, além do volume, que a fórmula é essa, né? A formulazinha do volume. Além do volume, existe a área da minha esfera. Aí a área da esfera, vou colocar aqui, ó, é 4πr ao quadrado, tá bom? Formulazinha da área da esfera, caso seja necessário você relembrar aqui comigo, tá bom? Vamos para a nossa próxima questão, que vai dizer aí o seguinte, ó. Sétima. Uma confeiteira produz chocolates. O mais vendido é uma mistura de chocolate meio amargo com coco e tem o formato de uma pirâmide de base quadrada e 18 centímetros aí de altura. Então, a gente tem aqui, ó, eu tenho uma pirâmide quadrada com 18 centímetros de altura. Então, vamos colocar aqui minha pirâmide. Questãozinha de geometria espacial, né? Ó, aqui minha pirâmidezinha para vocês. Vou colocar aqui, né? Ó, aqui é a estruturazinha da minha pirâmide. Ó, aumentar aqui o tamanho, pronto. Aí o que que a gente tem, ó? A gente tem o seguinte, ó. Vou aumentar aqui. Pronto, fica melhor assim. A gente tem o seguinte. Se a minha base é de 18 centímetros, só vou colocar o 18 aqui, ó. 18 e 18. Por quê? Porque ele disse para mim que é uma base quadrada. Então, eu posso garantir que é 18 por 18. Tá?
O cliente dividiu o chocolate em duas partes, uma na forma de pirâmide e outra na forma de tronco de pirâmide. Então, ó, vai ficar da seguinte forma. Eu vou dividir aqui o meu chocolate. E aí, a parte aqui, em duas partes. Uma na forma de pirâmide e a outra na forma de tronco de pirâmide. Ele cuidadosamente cortou a ponta de uma pirâmide, gerando uma secção paralela à base. E distante do vértice, 1/3 da altura. Então, ó, isso daqui, esse corte distante do vértice, essa distânciazinha aqui, é 1/3 de H. Isso aqui tudo aqui, obviamente, é H, né? Então, essa parte aqui de baixo é 2/3, né? 2/3 do H. Que a gente tem aí, beleza? É a informaçãozinha do texto. O que mais que a gente tem? Sabendo que o perímetro da secção é de 20 centímetros. O perímetro da secção é o perímetro desse corte aqui, ó. Esse cortezinho aqui, ele está dizendo que tem perímetro de 20 centímetros. Mas essa secção é um quadrado. Se é um quadrado, eu posso garantir, né, que cada lado vale 5. 5, 5, 5, 5, 5. Acabei de descobrir o lado da piramidezinha, né? Ó, a piramidezinha que fica na parte de cima. Encontre o volume em centímetros cúbicos de chocolate no tronco da pirâmide. Ele quer o volume do meu tronco, da minha pirâmide. Você pode calcular de duas formas. Eu posso calcular através da fórmula mesmo, o volume do tronco da minha pirâmide. Fórmula, Nathan, qual é? É esse aqui, ó, volume do tronco. A altura do tronco sobre 3 vezes área do quadradozão, área do quadradozinho, mais o produto desses dois lados. Você pode calcular assim, é uma das maneiras. Tá bom? Quadradozão, quadradozinho, Natan, aonde? Tá aqui, ó. Quadradozão é esse quadrado aqui de baixo. Quadradozinho é o quadrado verde que vocês estão vendo aí. A gente pode calcular assim. Ou eu posso, por exemplo, calcular pela diferença, né? Pega o volume total, pega o volume da pirâmide, subtrai, eu tenho o volume do tronco. A gente pode fazer isso. Aí, nessa lógica que vocês estão vendo. Nathan, tem como a gente descobrir quem é a altura dessa pirâmide? Tem. A altura total dessa pirâmide, a gente pode fazer regrinha de 3. Ó, base zona é 18. Basezinha é 5. Altura zona, não sei. A alturazinha, ele acabou de dizer que é 1/3 de H, né? Então, eu vou botar assim, ó, H sobre 3. Eu posso fazer isso para descobrir quem é a altura total da minha pirâmide, que ele não deu, né, na questão em nenhum momento. Ele colocou, né, aí, ó, deixa eu ver aqui. Tem o formato de uma pirâmide, base quadrada, com 18 centímetros de altura. Na realidade, 18 centímetros era a altura da pirâmide, né? 18 não era o lado. Vamos só ajeitar aqui, então, ó. Eu coloquei o 18 aqui embaixo. Mas 18 é a altura, então fica muito melhor ainda. Deixa eu só ajeitar aqui. A interpretação aqui foi cruel. 18 18 centímetros de altura. 18 é isso aqui. Aqui eu não tenho. Aqui é 1/3 de 18. 1/3 de 18 é 6, né? Ó. Então aqui, ó. Só ajeitar. Só ajeitando aqui, ó. Interpretaçãozinha. Se tudo é 18, né? Então aqui tem que ser 12, né? Ó. Tá bom? A informação aí. Então, eu posso jogar nessa ideia, né? Ó. Se a base zona é L e a basezinha é 5, a altura zona é 18, a alturazinha é 6. Eu posso fazer isso. Então, quem é o L? Ó, cortando aqui, ó, 18 com 6 dá 3. L é 15, né? Ó. O lado grande, né, dessa pirâmide é 15. Só que a pergunta é quem é o volume, né, dela. Aí vamos jogar aqui na fórmula, né, ó. Jogar aqui na fórmula. Volume do tronco. A altura do tronco, que é 12, sobre 3, vezes ladozão ao quadrado, 15 ao quadrado. Ladozinho ao quadrado, 5 ao quadrado. Mais Lzão vezes Lzinho, que no caso é 15 vezes 5, né? Ó. É aqui o resultado dessa continha. 12 por 3 dá 4.
E aqui resolvendo na parte de dentro, fazendo a nossa continha, né? Vai ficar aqui, ó, 15 vezes 15 é 225, mais 25, mais 15 vezes 5, que dá 75, né? Então aqui vai ficar um total dentro do parênteses, né, de 325 vezes 4. 325 vezes 4 dá 1.300. Então o meu volume do tronco é 1.300, gabarito letrinha B. É o detalhe aí da minha questão aqui que vocês estão visualizando. Tá bom? Natan, eu poderia fazer volume total menos o volume da pequena? Pode. Os volume total, ia calcular com o 15 e com o 18, né? A formulazinha do volume total. E o volume da pequena, utilizaria aqui o 5 e o 6. Calcularia, subtrairia, daria 1.300 também de boa. Então, dá certo você utilizar essa fórmula aqui nessa questão, porque você tem todos os dados. Tu tem a altura grande, a altura pequena, tu tem a base grande, a base pequena, tu tem todos os elementos. Então você pode também fazer a subtração. Mas caso ele desse só as medidas da parte do tronco, né? Se ele tivesse dado só o Lzinho, o Lzão e a altura do tronco, joga na fórmula, já bota direto. Já tem a resposta logo automaticamente direta quando a gente tem esse detalhe que vocês estão visualizando aí. Então, importante, toda vez que a gente pegar a pirâmide ou cone e eu faço alguma secção paralela à base, né, esse corte que gera uma partezinha menor em cima e, obviamente, um tronco na parte de baixo, existe uma relação proporcional. Por isso que eu fiz aqui, ó, regrinha de 3, ó. Lzão para 5, 18 para 6. Por isso que eu cheguei à conclusão que o L grandão aí, ó, seria 15, né? Que foi até o detalhe aí no começo da questão que eu acabei colocando o 18 como sendo a base, né? Mas é esse detalhe que a gente precisa se ligar, tá bom? Importante aí pra gente. Pessoal, a gente fez aqui 7 questõezinhas, tá bom? 7 questões voltadas aqui para a geometria, né? Geometria que é muito importante a gente entender e, obviamente, colocar para vocês, né, tudo da melhor maneira possível. A ideia aqui da nossa aula, assim, assim fica muito mais tranquilo da gente compreender, né? Desde já aqui fica o meu agradecimento. Eduardo, Duda, cheiro, saudade. Tá aqui ao vivo aqui acompanhando, né? Muito bom ter a companhia aí de vocês. Mas, mais uma vez, fiquem cientes que durante a prova, né, durante, né, toda essa nossa preparação para o vestibular, né, seja para a Unifor, seja para a Unicristo, seja para o Enem, né, independente da situação, a gente sabe que o importante é que vocês se prepararam da melhor maneira possível. Nós aqui do Curso Conceito trouxemos, né, várias aulas e várias dicas para vocês e colocamos aqui também a melhor maneira de explicar e revisar para vocês dessa forma. Então, chegue na tua prova e agora durante essa semana ou até mesmo no final desse mês e vocês possam, né, ter uma boa, né, prova e principal, né, quando se trata de geometria, você faz uma revisãozinha das fórmulas, né, antes da tua prova e resolve a maioria de questões, o máximo possível de questões nesse momento pré-prova, né, antes das provas, nas revisões, para a gente chegar na prova bem afiado aí com as fórmulas e todos os detalhes, porque é mais ou menos padrão. Normalmente quando você bate o olho na questão, você já observa que você já resolveu uma parecida com essa, ou já viu em outro material, né, quando estava estudando para o vestibular, tá bom? Então desde já aqui fica o meu agradecimento e até a nossa próxima live, né, a gente vai fazer uma livezinha também aí, preparatório para Unifor, aí já chegando próximo à prova, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Valeu!